Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Romanos, o capítulo 8. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Amém. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Com certeza Deus já tem tudo preparado. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Espírito Santo já estava preparando não só este ambiente, mas a minha vida, a sua vida, né? Os nossos corações, para que a gente pudesse chegar nesse lugar e realmente cultuar o Senhor nessa noite. Romanos capítulo 8, o versículo 37. Glória a Deus. Amém? Amém. Parece que está desligada a caixa lá. O verso 37, Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos ou vencedores por meio daquele que nos amou. Só que o contexto de Romanos 8 é bem extenso, você pode ler em casa, vale muito a pena. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala de coisas extraordinárias a respeito dos desafios da fé cristã, que não são poucos, são muitos e são diários na nossa vida. E muitas vezes a gente luta algumas batalhas, a gente trava algumas guerras na nossa vida e a gente se vê derrotado, a gente não se vê vitorioso, a gente não se vê um vencedor. Tem situações que a gente passa que a gente se vê derrotado. E às vezes a gente pensa assim, né? Como que eu estou lutando, eu estou em Cristo e eu não estou vencendo? Muitas vezes nós lutamos as nossas batalhas de um jeito errado. Usamos armas erradas, né? Lutamos às vezes na força do nosso braço, na nossa carne, na nossa razão, na nossa voz grossa, na nossa inteligência humana, no nosso conhecimento. E a gente às vezes luta errado, da forma errada, com as armas erradas. E muitas vezes nessas lutas a gente luta sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não opera na carne, ele opera no Espírito. Então quando a gente luta na nossa razão, na nossa força, na nossa carne, a gente luta sozinho, na emoção do momento, às vezes no impulso de uma raiva ou no impulso de uma emoção, e a gente acaba lutando sozinho. E isso nos leva à derrota com certeza. O segredo da nossa vitória é lutar com aquele que já venceu. É lutar junto daquele que tem as armas certas e que vai nos capacitar da forma certa para vencer, né? Aquele que nos chama para reinar junto com ele. A Bíblia fala que Cristo, ele nos chama para reinar junto com ele nas regiões celestes. Amém. Então, o apóstolo Paulo aqui deixa muito claro que ele enfrentou de tudo. Depois você lê Romanos 8, porque é uma lição para nós. Aqui ele fala que ele enfrentou tudo. Ele enfrentou fome, medo, perigo, espada, solidão. Ele enfrentou percas, ele enfrentou dores, afrontas, perseguições. Ele enfrentou muitas lutas. E no final, aqui no verso 37, já quase no final do capítulo, ele diz: em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por intermédio, juntamente com aquele que nos amou. E quem que nos amou? Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então é por meio de Cristo. Ele venceu e junto com ele nós vencemos. O detalhe é junto com ele, né? Não quer dizer que a gente não vai lutar. Então agora eu tenho que entregar minhas lutas para Deus, para Jesus e cruzar os braços e ficar. Não, a gente vai ter que ir à luta, a gente vai ter que arregaçar as mangas e batalhar e buscar e ir para cima, mas não sozinhos. Nós temos que lutar junto com Cristo. Ele é o general de guerra, né? Ele é que venceu. E se nós andarmos com ele, lutarmos junto com ele, nós vencemos também. As armas são espirituais. E é através delas que nós vencemos. Nós vamos lutar, mas nós vamos lutar sabendo que a vitória já é nossa. Porque nós estamos junto com aquele que nos dá as armas e que nos ensina a lutar de forma certa. A partir de hoje,
Não lute mais as suas guerras sozinho. Não enfrente mais os seus desafios sozinhos. Senhor, eu estou no meio dessa batalha. O que eu faço? A minha vontade é isso. É ir lá fazer desse jeito. E eu sei que se eu for lá, eu boto para quebrar e vai acontecer. Mas isso vai trazer outros problemas. Qual é o jeito certo de lutar? Qual é a arma certa que eu vou usar? Como é que eu vou me sair dessa situação? Como é que eu vou resolver esse problema? Senhor, me dá uma direção. Jesus, me ajuda, me dá a estratégia. E Ele vem te dar uma orientação que você jamais teria. Como é que eu sei que é Deus? Porque é algo que eu nunca faria. É algo totalmente diferente do que eu penso. Então é Deus que está ali direcionando. Então você vai na fé, naquilo que Jesus está te direcionando e você com certeza vai vencer. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e orar nessa noite e apresentar diante do Senhor. Independente das circunstâncias, você não está sozinho. Aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. E eu quero te agradecer porque a tua presença é real neste lugar. Eu quero te agradecer porque o Senhor já está movendo todas as coisas. E o Senhor já tem ministrado os nossos corações. Então nessa noite nós pedimos que os céus estejam abertos neste lugar. Que esse ambiente seja tomado pela tua presença de uma forma extraordinária, que o Senhor venha removendo tudo aquilo que é carnal, natural, que é humano, que é diabólico, tudo aquilo que vem da nossa alma, da nossa razão, da nossa mente natural, perca as forças nessa noite e que nós sejamos fortalecidos por algo sobrenatural, que nós sejamos fortalecidos por algo extraordinário, que vai além da nossa compreensão humana, porque nós queremos o Senhor na frente, nos dando a direção, nos guiando, nos conduzindo. Nós tomamos posse da tua palavra que diz que em todas as coisas já somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Então nessa noite vem e fortalece-nos no Senhor, na força do teu poder, nos dá estrutura, nos dá a garra, nos dá autoridade, nos dá ousadia e nos dá poder no Espírito para vencer cada uma das nossas batalhas e que o teu nome seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido através das nossas vidas, porque nós não temos parte em nada, é o Senhor que faz todas as coisas e te damos louvor nessa noite e te exaltamos porque só tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Ô Espírito Santo, vem, surpreenda-nos com a tua presença. Faz novas todas as coisas nas nossas vidas. Faz novas todas as coisas dentro de nós. O Senhor já fez em outros tempos. O Senhor é poderoso para fazer outra vez. Nós somos sedentos por esse novo que o Senhor tem para derramar. Vem Espírito Santo. Começa a chamar pela presença dele neste lugar. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
desejo. Na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Derrama da tua porção, Senhor. Derrama da tua porção, Espírito Santo. Faz-me morrer das coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado nas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo, 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 tudo. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez nós clamamos. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Vem, vem. Faz outra vez. Jesus, 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 Jesus. Espírito Santo, diga pra ele. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Sim, aleluia! Manifestação do teu reino nas nossas vidas e do teu governo, Senhor. Toma, Jesus, o controle de todas as coisas. Oh, aleluia. Senhor Jesus, tu tens toda a liberdade sobre nós. Nós somos pó. A tua igreja te adora neste lugar. Diante da tua presença,
reinos se abalam, Nós reconhecemos os povos se curvam, Tu és as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Jesus, Tu és Ei, Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor.
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Aleluia. Tu és o Glória a Senhor. Deus. Tu és o vencedor. Oh, aleluia. Em ti nós vencemos, em ti estamos seguros. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és, tu és. Te exaltamos neste lugar. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o
majestade estás, teu nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Tu és o vencedor, tu és o vitorioso. E em ti nós somos vencedores também. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Palavra do Senhor na carta aos Colossenses 3, verso 24 diz assim, aliás, o 3, verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que o Senhor recebereis a recompensa da herança, não porque servis a Cristo o Senhor, mas porque quem faz o errado recebe pelo erro que fez, e que não há acepção de pessoas. Amém? Amém. Esse versículo 23 aqui, e tudo quando fizeres, fazei tudo do coração, como ao Senhor, não aos homens, né? Esse versículo, antes eu tinha o entendimento dele como algo meio que arrogante, né? Então eu não estou fazendo com essas pessoas, estou fazendo para Deus, né? Não me importa que não estão vendo meu serviço, o que eu estou fazendo para Deus, eu não estou fazendo para pessoas. Só que na verdade, isso aqui não é isso aqui que esse verso diz. Esse versículo não diz que é para você agir dessa forma. Mas sim, ele quer dizer assim, não, eu estou fazendo para as pessoas, mas eu não estou esperando o reconhecimento das pessoas. Amém? Verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque tudo que a gente faz, a gente está fazendo para o Senhor. É verdade. Esteja fazendo bem, esteja fazendo mal, você está fazendo tudo debaixo dos céus. Então, eu estou fazendo para as pessoas, não adianta dizer que não, porque eu estou fazendo para as pessoas. Só que se eu estiver fazendo para as pessoas com má vontade, eu estou fazendo com má vontade para o Senhor. E se eu estiver fazendo para as pessoas, servindo as pessoas com alegria, com vontade, com coração, eu também estou fazendo para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, eu também, isso, de um tempo para cá, depois que o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, mudou totalmente minha perspectiva sobre essa palavra. Isso, assim, abriu os meus olhos. É como se caísse as escamas dos olhos, né? Amém. E em relação à oferta também, porque a gente sabe que a gente tem que dar o nosso melhor para o Senhor, não só em questão de valores, mas dar o nosso melhor realmente, né? O que é aquilo que eu tenho de melhor. Não só aqui nas ofertas, assim como não devemos trazer só aquilo que nos sobra, só aquilo que não vamos usar, assim também é na nossa vida com o Senhor. Nós não devemos dar para o Senhor só o tempinho do dia que me resta, ou sei lá, o tempo da semana que me resta, um tempinho, alguns minutos que me resta. E Deus não quer o nosso tempo restante, Ele quer o nosso melhor tempo. Talvez renunciarmos uma televisão, renunciarmos um tempo de descanso, renunciarmos algum conforto para estar na presença dEle. Amém? Amém. E em todas as áreas é da mesma forma. O melhor a gente tem que dar para o Senhor. Porque se nós estamos vivos hoje aqui, se nós acordamos e passamos o dia todo, trabalhamos, tivemos problemas, tivemos alegrias, tivemos desabores, mas tudo porque o Senhor nos conduziu até aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos vivos, graças a Deus, todos com saúde.
Então, nessa noite eu vou convidar você a trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui, assim como diz essa palavra, fazendo para o Senhor e fazendo para as pessoas também. Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, traga a sua oferta e estaremos na hora desse vídeo. Glória a Deus. Eu tava morto, mas sei que eu subi. Com a terra das uniformes, só me eu sei quem sou eu, sei onde vou, sei onde vim, sei quem é que me colocou. Jesus, o jardineiro, minhas árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce. O fruto nasce, flores em espécie. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a nossa oferta, Pai. Nossa oferta de amor, de gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tens feito em nossas vidas, Pai, por todos os milagres, pela nossa família, Deus. Em nome de Jesus, queremos ser gratos ao Senhor pelo aquilo que o Senhor fez e pelo aquilo que o Senhor ainda fará. Que essa semente, Senhor, caia em uma terra fértil, Senhor, e ela prospere a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que nossa casa seja farta, Senhor, daquilo que o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, que nossos celeiros sejam fartos, Deus. Em nome de Jesus, que abra-se as janelas do céu e derrame as mais ricas bênçãos sobre toda a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos essas ofertas e consagramos elas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Chamar o presbítero Valmir. Glória a Deus. Está ministrando a palavra. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, apresento agora, Senhor, a vida do homem na Tua presença, Pai. Que ele possa, Senhor, vir aqui nessa noite, Senhor, ministrar a Tua palavra ao Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, Senhor, que ele possa fluir, Senhor, através da Tua palavra, Teu Espírito Santo use a vida dele, Senhor, e que nós possamos receber da parte do Senhor através da vida dele. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom que todos vieram. Aleluia. Vocês estão no melhor lugar da terra. O pastor Juninho, pela graça do Espírito Santo, já deu uma pincelada no que eu vou trazer. Glória a Deus. E que bom! Hoje eu vim falar sobre algo que a gente só vai entender na caminhada. A gente entende algumas coisas em relação à nossa vida pessoal lá fora. Porém, quando se trata de Deus, com Deus não tem nada pela metade, tem que ser por inteiro. Sim. E por inteiro é de todo o coração. Deus já, depois de quinta-feira que eu ministrei lá, quando eu cheguei em casa, Deus já falou sobre o coração. Tudo na nossa vida é coração. A palavra de Deus diz assim, ó, Jesus, eu acho que é Jesus que fala isso, eu não lembro a passagem, mas diz assim, ó, aonde estiver o teu coração estará o seu Tesouro. Então, se eu quero prosperar na vida financeira, eu tenho que botar o meu coração. Eu tenho que me dedicar. Fazer com amor, fazer com intensidade. Se eu quero prosperar na área sentimental, eu vou ter que botar o meu coração e pedir ajuda para Deus. Se apoiar em Deus e se dedicar. Se eu quero prosperar na área espiritual, da mesma forma, eu vou ter que me entregar por completo para Deus. Amém? E Deus veio falando e quando a pastora Bárbara perguntou para mim assim, se eu confirmava que ia vir, e aí, depois dessas guerras, de uns 2 meses, uma guerra ferrenha, comigo mesmo, contra a tal da soberba, da arrogância, do orgulho, e Deus vem tratando algumas coisas. Chega uma hora que Deus encurrala e tu não tem para onde fugir. Ou tu se posiciona ou se posiciona. E Deus tinha ministrado essa palavra sobre coração. Está lá em Provérbios 14. Eu tenho um texto-chave. Eu quero ser muito certeiro no que eu vou falar. É tanta coisa que acho que umas 3 horas. Pelo que Deus ministrou. Estou te falando? É tanta coisa. Só que o meu texto-chave está lá em Provérbios 14,
14:30. O texto-chave meu é assim, ó. O coração com saúde é vida para a carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Forte. Meu Deus. Até a gente viver isso, a gente não dá muito valor. E Deus veio falando sobre coração, coração, coração. E depois que eu ministrei aquilo lá, Deus já vem sinalizando, pedindo mais do que eu faço. Deus falou isso para mim. E ontem eu vi numa pregação, numa passagem de alguém que comentou, vi rápido, ele falou, e ainda até citou o nome da igreja do Mirade, que é o capítulo e o versículo, né? João 7:38, que se eu me posicionar por completo, dentro de mim fluirão rios de água viva. E aí eu vi Deus falando comigo. E o que Deus ministrou, está lá em Provérbios 14:30, mas antes disso eu quero ler o Provérbios 14:10. Fala sobre coração. Diz assim, ó. Provérbios 14:10 fala assim, ó. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não entrará na sua alegria. Não, ou seja, não participará da sua alegria. Todo coração que já foi ferido, já sofreu mágoa, decepções, ele, quando chega um estranho naquela área, ele fecha. Ele não abre o coração para qualquer um. E isso é em relação a nós com Deus. A maioria das vezes a gente anda com o coração fechado e a gente não quer deixar ser tratado pelo Espírito Santo. Só que aí Deus me levou numa outra palavra que eu ministrei hoje para uma pessoa e eu nem fui lá para ministrar. Foi logo de manhã. E enquanto eu falava com aquela pessoa, Deus me levou nessa palavra que está em Provérbios 14, no versículo 30. Logo mais adiante diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E uma pessoa que ela está enferma na carne, querendo ou não, é a palavra que está dizendo, o coração primeiro adoeceu. Primeiro a alma ficou doente. E quando a minha alma fica doente, começa com orgulho, depois começa com guardar mágoa, rancor, ódio, raiva, aquelas coisas que eu não vou jogando para fora, que eu não vou desabafando. Isso dali vai me trazendo, vai fazendo com que o meu coração vá adoecendo. Porque o nosso coração, ele tem que fluir limpo, tem que ser livre para adorar, tem que ser livre para poder andar com as pessoas e se relacionar com as pessoas. E aí, enquanto eu falava com essa pessoa, Deus me deu um exemplo de uma pessoa com um exemplo machucado no braço. Se ela corta esse braço, e antes dela fazer esse curativo, ela está com o braço machucado. Eu estou falando do coração, para vocês entenderem. Ela sai com o braço machucado e qualquer batida dói. Vocês já repararam? Quando corta, quando tu machuca, quando tu quebra. O Wagner sabe disso? Quando tu tem um ferimento, encostou, dói. Certo? E quando aquela pessoa encosta, dói. A dor é tanta que tu vai lançar uma palavra ferindo. Tipo, é uma resposta rápida, é uma forma de defender. Sim. A nossa alma tem essa defesa. Quando eu estou ferido demais, quando alguém fala ou faz algo, eu já retribuo ferido. É uma forma de se defender. Porém, quando eu falava com essa pessoa foi comentando, e ali, enquanto eu falava com ela, o Espírito Santo foi falando comigo. Que já tinha comentado algo que eu comentei com o Alessandro em casa, mas eu não tinha dado crédito, porque Deus tinha vindo na quinta-feira depois do culto falar. E eu não tinha dado crédito. E daí, quando eu falava com essa pessoa, a pessoa que está ferida na alma, com o coração ferido, coração machucado, ela não vai conseguir ajudar ninguém. Ela não vai conseguir amparar, auxiliar ninguém. E eu estou falando porque eu vivi isso esses dias também. Ferido. Como assim ferido no meu coração? Ouvi algumas coisas que eu não deveria ouvir.
dar crédito a algumas pessoas que eu não deveria. E o diabo usa essas pessoas para tentar ferir o meu e o teu coração, para fazer com que eu me afaste da presença de Deus. E se eu não tiver o discernimento de ver que é o diabo usando pessoas para me ferir com palavras, eu vou me machucar. E se ele acertar o alvo, que é o meu coração, pronto, eu fecho. Eu fecho primeiramente para Deus. Porque eu não consigo abrir meu coração para as pessoas se eu não for curado com Deus. Se eu não tiver um relacionamento com Deus. Eu não consigo abrir meu coração para as pessoas se aquela pessoa também não estiver sendo direcionada por Deus. E aí, aquela pessoa, ela está num ambiente onde estão todos feridos. Todos feridos, todos enfermos. E a enfermidade da carne, se manteve e cresceu por causa da ferida da alma, a ferida do coração. Mas, lembre que eu dei um exemplo, tu está com machucado, e se encostar, dói. A reação é de xingar a pessoa na hora. Por que encostou? E dizer um palavrão às vezes. Essa é a reação de quem está com o coração ferido. Essa foi a minha reação desses 2 meses. Com a cobertura, com algumas pessoas. E eu não parei para discernir isso. Até que Deus veio tratar. E daí, eu falei, mas como que vai ser curado isso? Mas por eu rejeitar o meu remédio eficaz, que vai fazer a mudança e vai curar, eu fiquei ferido esse tempo, esses 2 meses, pela soberba e pelo orgulho. Assim, essa pessoa e algumas pessoas que estão com ela, estão todos feridos, porque rejeitaram o remédio principal, que é a palavra. A palavra de Deus, ela vai ser, não uma pomadinha, ela vai ser aquele mertiolate dos antigos, que queima, desconfortável, porém, vai trazer cura. Amém. Esse mertiolate vai curar. Amém. E se eu rejeitar esse remédio principal, que é a palavra, se eu rejeitar esse remédio principal, eu não vou ser curado no meu coração. Eu não posso avançar dentro de mim mesmo. O meu emocional vai estar sempre ferido, eu sempre vou estar brigando com as pessoas. Qualquer coisinha que me fale, a minha mente já vai ter um turbilhão. Eu chego num ambiente, tu sabe que a igreja, a unção é plena dentro da casa de Deus. Ó, nós não estávamos aqui, mas Deus já estava aqui preparando o ambiente. Sim, amém. Nós chegamos, Deus já estava aqui. Tá entendendo? Então, a pessoa que está ferida na alma e com o espírito abatido, ela chega no ambiente e ela saiu bem. Começa o turbilhão na mente, porque aquilo que ele falou de tal, aquilo é para mim, aquilo é para isso. E começa a questionar. É por causa que ainda há feridas em mim. Tá entendendo? Eu não me deixo ser tratado pela palavra. E aí, enquanto eu falava com essa pessoa, eu falei assim, a palavra vai entrar agora. Mas eu peço, pelo amor de Deus, não rejeita a palavra, porque é o seguinte, essa palavra entrando é a única coisa que vai curar. Ah, mas uma oração cura. Vou falar uma coisa para vocês, está aqui os 2 pastores que são prova disso. A palavra traz cura, porque a unção do justo que está impondo as mãos tem muito nos seus efeitos. Mas porém, se tu não ser tratado pela palavra, se eu não me deixar a palavra tratar, se só vir, só oração, eu nunca vou ser curado plenamente. O que vai me curar e me limpar por completo é a palavra. A palavra, ela vai cicatrizar, ela vai primeiramente te ferir por dentro. Que nem aquele mertiolate. Tem uma ferida ali naquele machucado que tu deixou há muitos dias. E tu ficou cuidando para não bater. E qualquer batidinha dói. Assim é o nosso coração. Qualquer um que fala comigo me fere. Qualquer um que pega alguma coisa, pega um posicionamento, já me fere. E aí, quando a palavra vem, ela vem arrancando primeiramente a casca da ferida, que dói. E precisa ser feito por quem? Por alguém que tem amor por fazer aquilo. Por alguém que tem amor para cuidar.
Não é qualquer um que faz. E eu já tentei ajudar muitas pessoas e ferir de uma forma que nem eu sabia o que fazer. Por quê? Porque eu não tinha entendido isso. E aí, ela tira a casca da ferida e a pessoa gritando de dor. Assim é o nosso coração. Assim é a palavra. Assim é o servo de Deus que está cuidando de nós. Assim são aqueles que cuidam de nós. Eles são obrigados a tratar com nós. E eles começam a tirar aquela ferida debaixo de uma palavra. De repente eles começam a pingar o mertiolate, aquele remédio que dói, que queima, que é a palavra. Como assim? Dizer, se tu não aceitar isso e isso, eu estou vendo isso e isso em ti. Se tu não aceitar, eu não posso fazer nada. Um confronto. A gente foge do confronto. Porém, o confronto é necessário. Todos os que vêm comigo andar comigo lá fora no serviço são todos rebeldes e obstinados. Por quê? É como eu fui e ainda tem um pouco dentro de mim. Então é assim, Deus traz aqueles no qual tu está sendo tratado. Que na medida que eu sou curado, eu posso ajudar outros. Está entendendo? E aí, a palavra vem, começa a tratar, curar. Vai levando um tempo, é um processo. Porém, eu não posso rejeitar a palavra. E aí ele diz assim, lá no versículo 30 de 14 de Provérbios. O coração com saúde é a vida para a carne. Ele não está falando de algo espiritual. Ele está falando de algo que tu não vê, que reflete na carne. Sim. E eu dizia, Deus, há um ano atrás, eu dizia, mas há um ano não, há uns 6 meses atrás, eu dizia, meu Deus, mas tanta enfermidade assim, como, da onde que está, o que está acontecendo? Não pode. Todas as vezes que eu começo a ficar doente, pegar gripe sem parar, dor de cabeça sem parar, sabe o que está me faltando? Tempo com a palavra. Pregação edifica, muito bênção. Oração quebra o jugo, traz cura, mas a palavra vai me curar. Amém. E eu não vou ser mais ferido. Quando a palavra vier tratar comigo, ela vai me curar de tal forma que a mesma situação, 1000 vezes pior que vier contra mim, eu tendo aquela palavra que me curou, pode falar o que for, fazer o que for, tu diz, tá bom, amém. Não te fere mais, está cicatrizado. Tu vai olhar para a cicatriz e tu vai dizer, eu vivi isso. Tu vai olhar e vai saber de onde tu saiu, como tu foi curado e tu vai começar a valorizar. Amém? Amém. Eu quero falar mais algumas coisas a respeito do coração. Isso eu falei sobre a importância de a gente se deixar ser tratado pela palavra. É a palavra que vai curar o meu e o teu coração. Pode vir um anjo do céu impor as mãos sobre nós. Se não trazer a palavra, não vai adiantar de nada. Se não pregar o evangelho verdadeiro, se não pregar o Cristo vivo, tá entendendo? Não vai adiantar de nada. Então é assim, diz ali, em Provérbios, não precisa ler isso, não precisa acompanhar se quiser. Diz assim, em Provérbios, capítulo 15, o versículo 11, o 13 e o 15. Diz assim, o 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus, Ele conhece nós. Lá do céu, Ele olha sempre o nosso coração. Eu posso ter a atitude que for, mas se o meu coração não está reto com Ele, Ele vai tolerar e vai deixar. O tempo certo eu trato com esse coração. Porque Deus, Ele tem uma paciência e Ele é tão cuidadoso para tratar com cada um de nós, que Ele sabe o tempo certo de tratar. Diz assim, no versículo 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando eu estou abatido, quando eu estou triste, eu tenho que procurar os ressentimentos que eu tenho, o que foi que eu ouvi, o que foi que eu vivi, as situações que estão me trazendo, aonde foi que eu dei brecha para o diabo entrar através de alguém. Pode ver, me responda, o diabo consegue usar essa cadeira para ferir vocês? Não consegue ferir a nossa alma. Ele vai usar pessoas para nos ferir. Por isso que é importante eu e você entender que a gente precisa se deixar ser tratado pela palavra, ser curado o meu e o teu coração pela palavra. Vai doer, vai, muito, é horroroso, é humilhante, mas vai ser necessário, porque quando tu for curado na
quantas vezes eu falei para Deus, Deus, eu quero entrar. Deus me mostrou assim, ó, uma família. Deus me deu um sonho uma vez, uma família no tempo, assim, ó, para fora, toda a família junto, sem cobertura e as colunas desmoronando. Vocês não têm noção do desespero que me deu? A gente sabe, a gente que anda com Deus, ouvir a voz de Deus, se relacionar, ver Deus fazer milagre, tu não poder ajudar o teu da tua casa. O desespero que me deu, eu falei, Deus, eles precisam de cobertura. Mas sem Deus tratar o meu coração, como que ele ia me levar para ajudar os outros? Ele precisa tratar o meu coração. Amém? Amém. Diz assim, ó, no versículo 15 do capítulo 15: todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Pode ver, uma pessoa curada, ela vive alegre. Quer ver uma pessoa que ela não está curada? Ela chega, ela vai se implicar primeiramente com aquela pessoa. A pessoa está lá no canto, sentadinha, ela se implica. Por quê? Porque aquela pessoa, ela é curada e ela chega, ela bate o olho, ela vê a alegria da pessoa. Eu vejo situações, às vezes, tem áreas que eu sou curado, tem áreas que eu não sou, que Deus está tratando agora. E eu tenho que me deixar ser tratado. E aí, eu vejo que tem pessoas que chegam e ficam olhando a alegria da gente. E daí eles ficam olhando de longe, lá no serviço, eu ponho louvor. E eles naquela angústia, aquela tristeza, um desespero. E eu fiquei olhando pelo. Sabe quando parece que tem alguém te sondando? E eu lá no canto, sentando no tijolo, de repente eu olhei, o rapaz estava assim, ó, por baixo da escada, me olhando, o outro assim parado. Só que aquela alegria tá por causa da palavra. De eu me deixar ser tratado pela palavra. À medida que eu ando com Jesus, Jesus vai me curando, vai me limpando. E eu tenho que deixar ser tratado. Amém? Amém. Agora eu quero ler outra coisa para vocês. Glória a Deus. Diz assim, está lá em Provérbios, se vocês quiserem acompanhar. O porquê que é a palavra que vai ser o único remédio que vai curar o meu coração. Vocês vão entender agora o porquê que é só a palavra que vai curar o meu coração. Mas, não é Jesus? Sim. Eu falei para a pessoa, tu está vendo Jesus aqui? Ela falou, estou vendo. Está aí, na Bíblia. Eu falei, não, ele não está aqui, ele é a Bíblia. Jesus está materializado aqui, ele é o verbo que se fez carne. Se eu me deixar ser tratado pela Bíblia, eu buscar na palavra, buscar ajuda e permanecer na palavra, o próprio Jesus vai me curar. Já teve vezes que eu ouvi a voz do Espírito Santo me repreendendo numa situação, e na mesma situação a palavra me repreendeu. Eu consegui discernir certinho, que era duas vozes diferentes, mas com o mesmo peso. Com o mesmo peso e a mesma autoridade. Eu fui repreendido pela palavra numa situação e pelo Espírito Santo em voz audível e no meu coração. Na mesma situação. Eu falei, mas como pode? É a mesma autoridade e o mesmo peso, mas duas pessoas diferentes. A palavra tem a mesma autoridade que o Espírito Santo tem. A palavra é o próprio Jesus cuidando de mim, tratando de mim. E aí diz assim, por que a palavra é o único remédio que vai me curar? Presta atenção, eu posso receber oração. Eu não estou falando bobagem aqui. Eu cresci na Igreja Universal, não tenho vergonha de falar. Desde os 7 anos, e a minha família vivia pegando oração. E eu ia e dizia, mas Deus, eles pregam oração e fazem ato profético, mas não acontece. Uma hora melhor, outra hora está pior. Mas o que acontece? Hoje em dia minha família aprendeu isso, lá no Paraná. Mas chegava em casa, era a mesma atitude, talvez o Espírito Santo falava para ir para a palavra, eu rejeitava, mas não buscava com curiosidade ter tempo com a palavra. Não buscava pelo menos tirar um versículo por dia com a palavra. Aí não adianta o pastor, o pregador vir pregar, se eu não vou ter um tempo com a palavra. Eu posso ouvir pregação o dia inteiro, eu posso estar na igreja enfiado o dia inteiro, mas se eu não buscar ter um tempo com a palavra, eu não vou conseguir ser tratado. Amém? Amém. Diz assim, ó, Provérbios 4, do versículo 20 ao 23. Olha a importância de ter a palavra me conduzindo.
seja, filho meu, atenta às minhas palavras e as minhas razões inclina os teus ouvidos. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. É ou não é confirmação da palavra de Provérbios 14:30? Que fala que, Provérbios 14:30 fala assim, ó. O coração com saúde é vida para a carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. É o cumprimento, tem a mesma direção dessa palavra. Ele diz assim, ó, filho meu, atenta às minhas palavras e as minhas razões inclinam o teu ouvido. Deus tem razão em tudo. Se eu não inclinar os meus ouvidos para entender e aceitar o que Deus está trazendo, eu não vou ser curado. Eu não vou ser curado. Diz assim, ó, não deixes, no versículo 21 diz assim, ó, não as deixe apartar dos teus olhos e guarda-os no teu coração. Não as deixe apartar dos teus olhos e guarda-as no meio do teu coração. Tem horas que eu começo a me perder. E sabe aquela sensação, eu acho que os pastores, vocês sabem do que eu estou falando, que parece que tu está buscando Deus e Jesus ficou longe? Já tiveram essa sensação? Eu tive essa sensação. E daí, eu parei e pensei, quando eu tive essa sensação, parece que Jesus ficou longe, eu fui parar e avaliar, fazia mais de 3, 4 dias que eu não ia para a palavra, só orando. Não vai adiantar de nada. Eu só orar, sem ter a comunhão com a palavra, não vai me adiantar. Eu tenho que ter as duas em equilíbrio. É isso. E uma vai confirmar o que tu faz a outra. Ou seja, como assim? Vou desenhar para vocês. Se eu vou lá e oro a Deus, digo, Deus, eu preciso de algo nesse sentido, assim, assado. Um exemplo, é onde a gente mais pede para Deus, na área financeira. Tu vai, tira uma palavra, Deus vai te dar certeiro uma palavra em cima daquilo. Se Deus te der a palavra de outra situação, é que não era o problema naquela área. Aí eu tenho que retomar minha oração em cima do que Deus falou. E a palavra, ela vai casar perfeita com a oração. Deus está observando tudo e Ele vai fazer com que a palavra dEle traga ao teu entendimento e ao meu entendimento a clareza do que Ele quer para mim e para a tua vida. E aí diz assim, ó, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Ou seja, quando eu começo, ele não está falando dos olhos visual, porque eu olho a Bíblia o dia todo. Eu tenho uma Bíblia em cada canto da casa. A Alessandra fica dizendo, ó, tire dali, porque uma eu deixo na mesa, outra hora eu deixo no balcão, outra hora eu deixo no quarto, e dela fica falando, entendeu? Então eu tenho Bíblia, só que eu só olhar, mas não ir lá ler, não adianta de nada. Ele está falando assim, ó, os teus olhos de observar a palavra. Ele está dizendo assim, ó, não as deixe apartar dos teus olhos e guarda-os no meio do teu coração. No meio tem que ser a prioridade. Eu tenho que priorizar e valorizar aquilo que Deus está trazendo. Diz assim, ó, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Glória a Deus. Podem reparar. Podem reparar todos vocês, quando tu começa a ter a disciplina de ter um tempinho com Deus, que no começo não é fácil. A gente lê tudo meio corrido, ora meio corrido por causa das preocupações, até que a palavra vai se tornando prioridade. Quando tu tens daí, pode ver, começa a subir o remédio de dor de cabeça, começa a subir as dor daqui, as dor dali. É ou não é? Por quê? Porque eu tenho comunhão com a palavra. Eu já falei isso para a Alessandra. Ela falou assim, eu estou assim, sentindo meio assim, enfermo. É meio que uma dor aqui, uma coisa estranha. E eu no carro já tinha percebido isso. Só que eu vi que não era uma dor de rotina, uma dor no corpo. Eu cheguei em casa com ela e eu falei, não, deixa eu orar por ti. Eu orei por ela, repreendendo, porque eu vi, quando eu passei do portão para dentro de casa, eu senti o espírito de enfermidade. Eu orei, na hora não fez efeito, mas a palavra foi liberada e a ordem foi dada. Ele tem que sair. Jesus é puro, santo. Jesus é sarado. Por que a palavra pode curar e a palavra que é o próprio Jesus vai curar? Porque
ele é sarado, ele é santo, ele é puro. Ele é o único que vai conseguir curar o meu e o teu coração. Entende? Então assim, a palavra a gente só vai dar crédito para ela quando a gente começar a ver ela se cumprir na minha e na tua vida, diariamente. Ela assim, ó, quando a nossa carne está reinando, ela se torna um peso. Mas quando a minha carne está reinando, eu tenho que buscar por que a palavra está sendo um peso. É hora de eu começar a pedir ajuda para o Espírito Santo, porque eu estou mais na carne que no Espírito. A vontade que vem incessante pela palavra e pela vida e coração, é um sinal que tu já está renunciando à carne e tu já está pedindo ajuda para o Espírito Santo. E o Espírito Santo está te trazendo essa vontade, esse desejo para tu ir para a palavra. É o próprio Espírito Santo trazendo esse anseio. E eu tenho que começar a fazer essa leitura, buscar me conhecer, buscar conhecer o que está acontecendo na minha alma. Amém? Amém. Diz assim, ó, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Meu Deus, se essa palavra não for real na minha e na tua vida, não adianta nós pegar oração por ninguém. Ele está falando algo bem sério aqui, ó. Algo sério, simples e da vida cotidiana. Diz assim, ó, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Então, se eu tiver comunhão com a palavra, se eu pedir Espírito Santo me ajude a ter comunhão com a palavra, o meu corpo não vai adoecer. Eu estou dizendo, eu digo isso para as pessoas, eu oro para as pessoas, eu digo assim, ó, ora para o Espírito Santo e diz assim, ó, o Valmir, que se diz teu servo, mandou eu orar para o Senhor, assim. Eu dou a minha cara a capa, porque eu preciso depender da palavra. Todo pregador, todo ministro precisa depender da palavra. Eu preciso depender. Se eu não dependo da palavra, já a coisa vai ficar feia para mim. Então, se eu dependo da palavra, se eu prego a palavra, ela vai ter que fazer efeito na minha vida e as pessoas vão ter que ver, por causa do meu coração. Tudo é coração. Diz assim, ó, sobretudo, agora que vem, aonde eu quero chegar. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Presta atenção, ele fala assim, ó, filho meu, atenta às minhas palavras e às minhas razões. Inclina o teu ouvido, ou seja, atenta para minhas palavras, dá crédito para a palavra de Deus e dá crédito para a razão, porque Deus tem para ministrar na minha e na tua vida. Deus tem razão em tudo e Deus não vai falar algo que vai fazer com que eu me perca no meio do caminho. A princípio parece algo contrário, diz Deus, mas o Senhor quer isso? Porém, aquilo que Deus está pedindo para mim tem razão 100%. Amém? Então ele fala assim, ó, para eu atentar, dar crédito para ele, e pede, filho meu, não deixes que se aparte dos teus olhos. Eu tenho que dar crédito para Deus, eu tenho que atentar à razão do que aquilo que Deus está falando, e eu não posso deixar a palavra se apartar do meu entendimento. Como que eu não deixo a palavra se apartar do meu entendimento? Eu buscando a palavra. E outra, ele fala assim, ó, porque são vida para os que a buscam e saúde para o seu corpo. Se eu prestar atenção nesses dois primeiros versículos, eu vou ter a palavra dentro de mim. Eu vou começar a buscar a palavra e ela vai me trazer vida. Ela vai sarar a minha alma, vai sarar o meu coração. Tudo isso ele está falando por quê? Porque diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O meu coração não vai se ferir. O meu coração não vai se machucar. Eu não vou viver amargurado, angustiado, opresso, debaixo de opressão, se eu dar crédito para a palavra de Deus. Se eu buscar em Deus, se humilhar aos pés de Deus e pedir todo dia uma palavra. Deus não pede nada pesado para nós. Ele só pede que eu dê crédito para Ele e ande na palavra. Não vou ficar doente. Não vou ficar amargurado. A minha alma não vai se ferir com qualquer coisa. Eu escuto cada coisa horrenda. Vocês não têm noção? E nesses últimos 2 meses, Deus tinha me alertado com um sonho. Que ia encostar uma pessoa perto de mim, como se fosse um feiticeiro. E eu ia dar crédito para ela.
E eu comecei a dar crédito para essa pessoa. O meu coração se encheu de ferida. Eu fui ferido de tal forma que eu chegava na igreja, vinha tudo na luz. E aí eu dizia, Deus, mas como que eu estou errando assim, dando essas cabeçadas? Se eu não estou entendendo. Porque a palavra estava me direcionando e dizendo para se apartar de algumas pessoas. Não deixar que o meu coração bebesse da alma de algumas pessoas. Vou dizer algo para vocês aqui, ó. Tá ali os dois pastores, eles sabem o que eu vou falar. Nós que estamos em Cristo, chega uma fase da vida, eu cheguei nesse momento. Eu creio que alguns de vocês, se não chegaram, vão chegar. Que o Espírito Santo, ele quer te usar tão tremendamente. Quer te usar de uma forma extraordinária. Ele quer te abençoar tanto em todas as áreas. Todas. Que ele vai começar a dizer para ti, te aparta de algumas pessoas. Guarda o teu coração para não ouvir isso. Tem alguns ambientes que tu precisa peneirar. Tem algumas pessoas que estão falando, tendo umas conversas que não dá para tu ouvir, porque isso entra no teu coração. Na medida que tu começa a fluir nesse ambiente espiritual, começa a ficar sensível na tua alma, à presença de Deus, ao mesmo tempo que tu fica sensível à presença de Deus, tu fica vulnerável lá fora, se tu não guardar o teu coração, debaixo de uma oração e debaixo da comunhão da palavra. Tem dias que eu paro o carro na rua, encosto e eu digo, Deus, assim o meu dia, me guarda, porque depois que eu vivi esses 2 meses, uma pessoa Deus me mostrava no sonho como se fosse um feiticeiro, e ele encostava em mim porque ele queria a presença do Espírito Santo, e Deus me acordou certinho, se não me falha a memória, 3h04 da madrugada, e eu pedi uma palavra, Deus deu a palavra, certinho, sobre lá em Atos, sobre aquele rapaz que queria comprar um dom do Espírito Santo, sabe? Que estava com o coração amargurado. E depois dali em diante eu vivi isso. Eu não dei crédito para a palavra. Eu deixei pessoas encostarem em mim e que derramaram o lixo da alma. E elas não queriam nada com Deus. Tem pessoas que a gente tem que cuidar. Tá entendendo? Se a pessoa não está tendo comunhão com a palavra, se a pessoa não conhece a palavra que é algo de Deus, a gente vai ter que guardar o nosso coração, evitar. Hoje em dia lá no meu serviço eu trabalho mais calado do que falando. Eu estou começando a peneirar tudo que eu escuto, até do patrão, Deus que me perdoe. Tem horas assim que eu estou numa situação, chega fulano de tal, que é estimado, que tem respeito pela palavra de Deus, ele chega, quando ele chega, o diabo está encostado do lado dele, ele fala aquilo subministrado, eu sou obrigado a cortar e sair, porque senão fere o meu coração. E Deus está pedindo assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Essa é a palavra de hoje. Amém. Deus vai curar a nossa alma na medida que a gente deixar a palavra tratar comigo. Que hora que é, pastora? Ali. 9h15. Só 15 minutos ainda? Tu acredita? Ai, que bênção de Deus. Que bênção. E aí, diz assim, ó. Lá em Provérbios, eu marquei outro aqui, ó. 23. 23, o versículo 12. Eu vou ler o versículo 12, o versículo 19 e o versículo 26. Provérbios 23, 12 diz assim, ó. Aplica a disciplina ao teu coração. Por que ele fala disciplina? É algo constante. Eu tenho que ter a disciplina todos os dias de tirar uma palavra. Um versículo, se não tem força para ir com a palavra, pega aquela caixinha de versículo. Nem que seja caixinha de versículo. Deus fala e vai falar, porque Ele sabe da tua limitação. E aí, Ele diz assim, ó, aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Aqui está a palavra do conhecimento. Eu vou falar algo sério para vocês, debaixo da presença do Espírito Santo e do que eu tenho vivido. Deus tem me colocado perante homens renomados ali em Pissarras. Renomado. Homem de posição financeira. E eles chegam, tudo o que eles falam cai por terra. Por quê? Porque eu tenho palavra. Esse daqui, esse conhecimento, eu não estou falando bobagem. Pelo amor de Deus, dê crédito à palavra de Deus. Esse conhecimento aqui abate qualquer poder da terra. Qualquer poder de conhecimento do ser humano. Qualquer poder que o homem tenha na terra, fora a presença de Deus, é abatido
pela palavra de Deus. E a pessoa chegou e começou a falar. Isso quando eu comecei a trabalhar. E começou a falar. E faz uma postura assim, ó. Só que eu já estava sendo ministrado no coração. E daí chegou outro, um empresário forte. Começou a falar. E eu entrei e eu já tinha começado a orar por eles. Porque eu tenho que cobrir aqueles que me abençoam. Eu tenho que cobrir, interceder por eles. E aí eu comecei a orar. De repente eles começaram a falar. De repente eu comecei a abrir a boca e falar. Falar. De repente Deus trazia as palavras. Mas uma enxurrada de palavras. É a coisa mais linda de ver o Espírito Santo ministrar em ti. Uma enxurrada de palavras. De repente eles ficaram assim. Eles se encolheram. E ficaram ouvindo. Ah, sim. Mas por quê? Por causa da palavra. Eles viram a graça, a presença do Espírito Santo fluindo. Porque eu dei crédito à palavra. Vou falar uma coisa para cada um de nós. Se nós tiver a palavra, eu posso trabalhar numa empresa que tenha 100 pessoas. Ou até 1000 pessoas. Se eu tiver a palavra, Deus vai te levar num lugar onde a palavra dele vai iluminar tudo. Amém. Através de ti. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Amém. Deus quer fazer comigo e contigo. Mas eu tenho que inclinar o meu coração para a palavra. Eu tenho que dar crédito ao que ele está falando. Eu tenho que parar, ouvir, eu tenho que buscar na palavra. Está entendendo? E aí a palavra vai fazer eu viver. No começo ela vai começar a tratar para me curar. E vai me curando. E eu vou vivendo um desconforto. Esse desconforto eu vou suportando. Como eu falei para Deus, esses 2 meses, eu falei, Deus, eu preciso parar e ficar. Eu tenho que suportar isso, eu tenho que entender. Eu preciso de cura. E aí, a palavra começou a ministrar. E na medida que eu fui vivendo a palavra, hoje em dia eu não consigo viver sem a palavra. Eu posso ter o conhecimento que for. O conhecimento que eu quiser. Está entendendo? Em qualquer área, aprender qualquer profissão, aprender qualquer situação. Só que, se eu não tenho a palavra, quando chegar alguém com a palavra, eu vou ser obrigado a me submeter. Porque aquela pessoa tem comunhão com a palavra. Eu vou ser obrigado a me submeter a ela e a deixar ser tratado pelas palavras que saem da boca daquela pessoa. Quem tem o conhecimento da palavra vai governar lá fora. Amém. Não tem um que tenha comunhão com o Espírito Santo, que tenha vida de oração, que tenha comunhão com a palavra, que não governe lá fora. Se não está governando, é só questão de tempo. Vai governar, porque deixa a palavra tratar. Amém? Amém. Eu quero comentar com vocês algo que Deus ministrou também. Em cima desse Provérbios 23, 26, que é o último versículo. Esse último versículo diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Meu, que palavra gostosa de ouvir esse versículo. Gostosa de ouvir. Filho meu, dá-me o teu coração. E que os teus olhos observem os meus caminhos. Aleluia. Deus vem hoje para pedir o meu e o teu coração. Glória a Deus. Eu vou contar algo que Deus fez eu viver. E acho que isso foi na sexta-feira. Fui pagar uma conta. Sábado de manhã. Lembrei bem. E Deus já tinha ministrado na quinta, depois que cheguei do culto, sobre o coração. O quanto que o nosso coração precisa ser tratado e curado. O quanto que o nosso coração precisa ser curado pela palavra. O tempo todo nós precisamos ser curados. E Deus quer abençoar nós tremendamente. Mas Ele precisa curar o meu e o teu coração. O nosso coração doente faz com que eu fique amargurado, angustiado, opresso. E Deus precisa ministrar num outro servo dele para interceder por mim e quebrar todo o jugo das trevas. Eu sei porque Deus faz isso comigo. Às vezes eu estou trabalhando, Deus ministra o desespero da alma de algumas pessoas. E eu começo a se desesperar tanto, e eu digo, Deus, da onde? Até que o Espírito Santo ministra, não é fulano de tal, não é o fulano de tal.
E eu oro da onde eu estou. Quebrando aquilo cessa. Vem a paz de espírito. E aí, a pessoa que está ferida, ela não consegue romper. Ela não consegue cuidar. É como se fosse um monte de... um hospital e um doente cuidando do outro. É uma coisa assim que parece que não está tendo resultado. Não é produtivo, sabe? E Deus precisa ministrar. E Deus precisa entrar com a palavra para trazer cura. Hoje Deus vai trazer cura no meu e no teu coração. Depois de hoje, eu oro para que o Espírito Santo comece a ministrar a importância e a preciosidade da palavra. E deixar ser tratado pelo Espírito Santo. Eu sofri tanto esses 2 meses. E longe de mim, eu não sou coitado, não quero nem que tenha dó. Eu sou grato por isso. Era Deus tratando o meu coração. O meu coração precisa ser curado. Só assim eu posso ajudar outros. Se eu não for curado pela palavra, se eu não deixar Jesus ministrar minha alma, não deixar o Senhor Jesus entrar na minha vida, eu não me render, não reconhecer que eu preciso da palavra, eu vou ser sempre uma pessoa doente. Sempre eu vou chegar lá nos meus 60 anos, doente, ferindo o outro, está entendendo? Ferindo o outro. Uma pessoa encostou em mim, eu já xingo, e daí não quer aceitar uma correção, daí um xinga, daí acha que está no direito de xingar, e a pessoa curada não. Eu vou contar mais um testemunho antes de contar o que eu vivi no sábado. Eu estava vivendo uma vez uma situação, e eu pedi assim, Espírito Santo, olha só, é maravilhoso a palavra de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, busquem a palavra. Pelo amor de Jesus Cristo, comecem a dar crédito e a ter vida com a palavra. E eu comecei a orar para Deus assim, há muito tempo atrás. Espírito Santo, me dá mansidão. Olha só, me dá mansidão. Me dá mansidão, me ajuda a ser manso, porque era só tribulação no serviço. De repente a coisa foi afunilando. E só confusão, só briga, discussão no serviço. De repente eu me vi numa situação diante de um rapaz. Aquele dia eu vi que aquela semana eu fiz uma oração diferente. Sabe quando tu está orando isso daquilo, mas não tem aquele peso, de repente um dia tu ora simples. E parece que Deus aceita a tua oração. E eu orei naquela semana para Deus me dar mansidão. De repente Deus me colocou numa situação em que começou a discussão com um rapaz que o serviço meu, dos peões meu, estava ferrando o serviço dele. E eu vi que ele saiu de carro bravo. E de repente, quando ele entrou num relance de olho, eu vi o olhar dele, estava mudado. Voltou possuído, de raiva e de ira. Olha só. Eu falei, mas está esquisito. E eu subi. Quando eu subi, eu fui atender os peões, fiz alguma coisa. Que eu subi, que eu fui conversar com ele. Veio ele, o engenheiro. De repente aquele rapaz vinha e ele começava a xingar eu de tal forma, e dava murro na parede, e ele rangido dele, queria pular em mim, mas não conseguia, e dava murro na parede, e todos os peões ficaram quietos. Só que no exato momento que começou a discussão, veio aquela mansidão dentro de mim, mas uma mansidão que é sobrenatural, não é tua. Um equilíbrio, um domínio próprio. E aquele rapaz fazendo isso, e quase querendo pular de mim, quase pulando em mim, dava murro na parede. E eu falava com o Espírito Santo, por que eu estou tão calmo assim? Por que eu estou tão equilibrado assim? E daí, de repente passou aquela situação. Quando eu peguei e fui embora, na estrada, a minha carne saiu para fora. Eu chorava de se retorcer. E eu disse, Espírito Santo, por que lá naquela hora eu não estava assim? Claro, porque eu pedi mansidão. Quando eu peço mansidão, Deus cria uma situação para que eu pegue o fruto do Espírito Santo. E Deus mostrou. Ele vem nos momentos mais atribulados, nos momentos de mais confronto. Ele está ali para te proteger. Amém? Amém. E se o Espírito Santo não estivesse ali, provavelmente eu tinha brigado com o rapaz. Porque a gente se conhece como que é. A gente não presta. Mas graças
graças ao Espírito Santo e à palavra, eu fui guardado. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? O cuidado do Espírito Santo. O cuidado da pessoa de Jesus com nós. Eu saí, e aí eu fui lá na lotérica pagar, isso no sábado. E aí quando fui pagar, estava a lotérica de Pissarras, acho que tinha faltado luz, uma coisa assim, não sei se é bem isso. Sei que não deu para pagar. Saí e fui no da Penha. Eu cheguei, estacionei o carro na geral, e eu fui e paguei. Quando eu estava voltando assim de longe. Eu vi um senhor, e o filho dele era mais alto que ele, e tinha uma limitação física. E eu vim pensando em algumas coisas. Só que eu fui, e quando eu fui abrir a porta do carro, que eu botei a chave assim, eu olhei. E eu vi aquele senhor vindo. E eu olhei, aquilo me chamou a atenção. Mas não é uma coisa normal. Só que é diferente quando é Deus que quer falar contigo. Deus quer ministrar algo. E eu vi aquele pai vinha com o filho dele, ele tem uma limitação. Vinha assim, e daí a mão dele aqui, ele vinha batendo assim na mão dele, sabe, enganchado. E ele vinha assim tranquilo, puxando o filho. De repente, quando ele olhou eu, parado olhando, ele fez assim. Ele baixou a cabeça e foi. Passou por mim. E sabe o que Deus ministrou? O amor de Deus é tão lindo. O amor de Deus está materializado no dia a dia. Mas é a forma como eu observo. E como eu busco a vontade de Deus. E como eu busco observar o cuidado de Deus. E hoje, enquanto eu orava à tarde, o Espírito Santo me trouxe isso à memória. Isso me quebrou no meio. E sabe qual era o entendimento que eu tinha? Eu olhei e falei assim no carro, falei, meu Deus, Deus, o teu amor é lindo. É puro e lindo. Só isso. Só que aí, sabe o que Deus ministrou? Enquanto eu orava à tarde, orei, busquei de manhã, parece que o céu estava fechado. À tarde, Deus ministrou. Deus ministrou assim, sabe por que tu viu aquilo? Porque aquele filho limitado que o pai estava levando é tu. É uma deficiência que tu tem. É uma limitação tua. Porém, eu te amparo. Eu tomo pela tua mão e não me envergonho de ti. Aquele pai, ele olhou para mim assim, ó. Eu não estou conseguindo passar para vocês. Ele olhou assim para mim. E daí pegou, olhou para o filho, bateu na mão. E fez assim, como se o amor dele suprisse tudo. É algo tão maravilhoso. E eu falei, Deus, que maravilhoso o teu amor. E aí Deus ministrou. É tu que está assim nesses dias. Eu estou te amparando. Deus ministrou para mim. É tu que está assim nesses dias. E não tem como tu não se derramar, se desmanchar na presença de Deus. Em meio às tuas falhas, às tuas fraquezas, às tuas limitações, eu estou curando do teu coração. Aleluia. Eu estou tratando de ti. E eu não me envergonho de ti. Glória a Deus. Sabe? Deus não se envergonha de nós. E por que nós temos vergonha da palavra? Porque nós temos vergonha de Deus. Deus falou assim, eu estou tratando de ti. Em meio à tua limitação, eu te amo. Só dá o teu coração. Deus não quer nada diferente disso. Ah, meu Pai, como eu me vi naquela limitação. O amor de Deus é muito gigante. Nós não conhecemos Jesus. Nós não conhecemos a dor do coração de Deus por um filho. Nós não conhecemos o amor de Jesus. E Deus falou assim, ministrando para mim, vai na tua pouca força. Eu sei da tua fraqueza. Eu sei da tua limitação. Mas eu estou contigo.
Eu te tomo pela mão e eu não te desamparo. E eu se senti tão amparado por Deus ali, sabe? Eu falei, Espírito Santo, eu não sou digno de ti. Eu não sou digno de pregar a tua palavra. Mas o amor dessa palavra tem me guardado tanto. Quantas pessoas já se levantaram no mundo aí fora para me abater? Por 2 vezes, eu estou falando da presença do Espírito Santo, que ele confirme com vocês se eu estiver mentindo. Por 2 vezes o diabo tentou me matar jogando no fogo e não conseguiu. E Deus assim deu para nós de tal forma que se eu for orgulhoso e soberbo de não aceitar o cuidado dele para comigo, quem perde sou eu. Deus não desiste de nós. Eu posso estar na fraqueza que for, eu posso estar debaixo do ataque que for, se eu me render, se eu me humilhar e dizer, Pai, me ajuda, essa é a minha fraqueza, é a minha limitação, Ele vem. Amém? Amém. Eu peço que o Espírito Santo ministre melhor em cada um de vocês. Essa ministração foi curta, eu tinha muita coisa, mas eu não consigo avançar mais. É até aqui, eu entendo que é até aqui. Mas eu queria orar por vocês hoje. E eu queria, pastor, aqui, você e o pastor Juninho, orasse por cada um de nós. Impôs as mãos naqueles que vocês acham que precisam, né? E eu vou orar debaixo da palavra, debaixo do que eu vi e vivi esses dias. Amém? Amém. Eu peço que vocês deem crédito para a palavra. O nosso coração só vai ser sarado. Pode levantar e ficar de pé. O nosso coração só vai ser sarado se eu deixar a palavra entrar. Seja na minha vida, seja na minha família, seja no meu negócio. Vai ser doloroso. Eu estou sendo sincero para vocês. Vai doer, mas vai ser curado. E quando vier a mesma situação, ou pior, não vai ter autoridade. Porque tu venceu essa batalha. Amém? Feche os olhos de vocês só um minuto. Espírito Santo, debaixo, Senhor, dessa palavra, Sim, Senhor. eu peço, Espírito Santo, que o Senhor leve cada um de nós, Pai, a se entregar de verdade, a se entregar de todo o coração. Espírito Santo, eu não oro, Senhor, somente, Senhor, com palavras vazias. Reconhecemos, Pai, e reconheço a minha limitação. Mas Tu, ó Deus, tem me amparado. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe, Pai, o quanto precisamos de Ti. Sara o nosso coração. Sim, Jesus. Espírito Santo, eu oro, Senhor, para que no dia de hoje, o Senhor venha curar, Senhor, a nossa alma. Para que no dia de hoje, Pai, debaixo dessa palavra, o Senhor venha curar, Senhor, as nossas emoções, curar as nossas limitações, tirar as amarguras, Pai, tirar, Espírito Santo, aquilo, Senhor, que nos feriu, mostrar, Pai, a cada um de nós, Pai, o quanto precisamos de Ti. Ah, Espírito Santo, somos doentes na alma, somos feridos, Senhor, no nosso coração. Nós não conseguimos avançar sem a Tua palavra nos curar. Espírito Santo, eu imploro pela Tua presença. Não desiste de nós, ó Jesus. Não desiste, Senhor. Não desiste, ó Espírito Santo, porque precisamos de Ti. Nós clamamos, nós nos humilhamos, Espírito Santo, para que no dia de hoje o Senhor venha curar, Senhor, sarar o nosso coração, atrai o nosso coração a Jesus, atrai o nosso coração para mais perto de Ti, nos ajuda a dar crédito à Tua palavra, nos ajuda a dar crédito, Senhor, à Tua presença, nos ajuda, Senhor,
coração, nós ordenamos pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus e na palavra, caia por terra. Que de hoje em diante, Pai, o nosso coração seja tratado. Haja cura, Senhor, em nossos corações. Haja, Senhor, cura, Senhor, em nossa alma. Cura, Senhor, os nossos sentimentos. Aquilo, Espírito Santo, que nos feriu. Aquilo, Senhor, que o diabo usou pessoas, Pai, com palavras, Pai, para tocar, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas feridas, nas nossas emoções. Haja cura, Pai. Vem, Espírito Santo, sobre essa noite, Senhor, trazendo cura à nossa alma, trazendo vida sobre os nossos corações. Nos ajuda, Pai, a guardar o nosso coração, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que nos fere, de tudo aquilo, Espírito Santo, que o diabo tenta usar, Senhor, para nos derrubar. Sara a nossa alma, sara o nosso coração. Espírito Santo, vem trazendo o coração, vem trazendo o nosso coração para perto de Ti. Sem o Senhor nós perecemos, sem o Senhor nós pecamos, sem o Senhor nós morremos. Jesus, nós precisamos de Ti. Sara o nosso coração, sara as feridas da nossa alma, sara as nossas emoções, sara, Espírito Santo, que nos ampara. Eu sei que o Senhor não tem vergonha de nós. Espírito Santo, cura, Senhor, pessoas de rejeições hoje. Traz cura, Pai, sobre a vida, sobre a alma de cada um daqueles, Pai, que tem se sentido rejeitado, que tem se sentido oprimido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que toda rejeição da alma caia por terra agora. Toda rejeição, Senhor, que o diabo traz, acusando, trazendo o Espírito Santo à memória, fraquezas, ferimentos do passado, situações que viveu, Pai. Traz cura à alma, Senhor, do Teu povo. Traz cura, Senhor, que toda rejeição bata e retirada agora, que toda cicatriz venha, Senhor, cessar, que toda ferida venha ser cicatrizada hoje, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor cure, Senhor, as nossas almas. A Tua palavra diz, Pai, que o amor cobre todas as transgressões. Por isso, Pai, vem com o Teu amor, abraça-nos, Jesus. Somos dependentes de Ti. Ampara-nos, ó Jesus. Cura as nossas emoções. Cura, Senhor, as nossas limitações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as feridas cessem, sejam fechadas, haja cura. Em nome do Senhor Jesus, que toda frustração, que toda decepção seja curada nessa noite. Venha uma unção, Senhor, de cura. Põe um bálsamo, Senhor, sobre a alma de cada um de nós. Lava-nos, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Oh, glória a Deus. Enquanto o homem presbítero ministrava, uma coisa que o Senhor ministrou muito forte no meu coração é que
Tem áreas que a gente já reconhecia que precisava de cura, né? E tem áreas que a gente achava que era forte, né? A gente acha que é forte, mas na verdade é ali que a gente precisa de cura, sabe? Tem coisas que você diz, não, para isso eu não sou forte. Mas na verdade, pela palavra ministrada, é ali que a gente precisa de cura. É verdade. Porque é ali que a gente está se escondendo atrás de uma casca, né? É verdade. Porque a gente só é forte realmente quando a gente entrega nas mãos do Senhor. E entende que é Ele que faz, não é a gente. Porque não adianta eu dizer, não, eu protejo a minha casa. Eu sou lá, eu que, né? Eu sou o fortão lá, sou eu. Na verdade é o Senhor. Sim. E eu não, então, né, nessa área eu não tenho entregado. Amém? Amém. Então, que a gente possa, nessa noite, depois dessa palavra, analisar aonde a gente acha que é forte. E orar ao Senhor, pedir para Ele tomar controle, tomar conta, né? Que a gente possa ser curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, agradecer por essa palavra, por esse culto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse culto, por essa Sim, palavra. Senhor, muito Pai, obrigada. por tudo que o Senhor falou aos nossos corações essa noite, Pai. Que nós possamos continuar sendo ministrados por essa palavra, Senhor. Que o Senhor ministre cura sobre as nossas vidas, Senhor. Sim, Jesus. Que o Senhor possa usar pessoas, Deus, situações para que possamos ser curados, Deus, em nome de Jesus, e não errar mais no mesmo erro, Pai. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, Pai. Ajuda-nos. Nós sabemos que não provém de nós, não provém da força do nosso braço, mas sim porque o Senhor é na nossa vida, Deus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, nos Teus milagres, Deus, e cremos que o Senhor pode fazer, então entregamos tudo a Ti, Deus, em nome de Jesus. A nossa casa, a nossa família, Senhor, que tudo esteja nas mãos do Senhor. Que possamos descansar em Ti, Deus, em nome de Jesus, crendo que tudo o Senhor fará. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nessa noite que o Senhor nos leve aos nossos lares, Pai, em paz e segurança, Senhor. Em nome de Jesus, que tenhamos uma semana abençoada na Sua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Amém.